Olá! Neste Safras Entrevista de hoje, nós recebemos o Gustavo Cruz, estrategista-chefe da RB Investimentos, e a ideia é que a gente converse sobre as perspectivas para o mercado de ações, renda variável, Ibovespa, ações do agro em 2026. Olá, Gustavo, bom dia, tudo bem? Obrigada pela sua participação aqui com a gente. Bom dia para você, para toda a equipe. Eu agradeço o convite. Legal. Bom, vamos começando. Para começar a conversa, o que que você pode falar aí para a nossa audiência sobre os papéis de agro, né? Para o setor de agro, quais as perspectivas para o ano que vem? Também para outras commodities como a Vale, Petrobras, é, a Ambev, né? Que é uma ação ligada aí ao mercado de bebidas. Enfim, o que você puder dar aí de cor para esses setores. Claro, vamos lá. Eu acredito que, claro, antes de descer no setor, a gente tem um contexto de uma renda variável que deve ter um pouquinho mais de atenção do investidor, seja institucional, seja pessoa física, em 2026, porque a concorrência, ou a grande concorrente dele, que é a taxa de juros, ela deve ser um pouco menor, ainda muito atrativa, é verdade, o mercado espera que caia de 15 para cerca de 12, um pouco menos, mas, de qualquer forma, conforme ela fique menos atrativa, você tem um fluxo maior. Sobre as ações especificamente, a gente deve ter um ano um pouco mais estável. Lógico que isso também tira um pouco da atratividade de quando você tem um ano onde o agro vai extremamente bem, mas que ele gera distorções, mas também não vai ser um ano de safras baixas, nada de quebra de safra muito alta, a ponto de você desincentivar olhar para esse setor. Eu acho que é um ano um pouco mais estável, talvez seja a grande palavra para 2026 para o setor de agronegócio. Como você tem queda de juros, você tem algumas empresas que são mais endividadas, o agro exige um endividamento um pouco mais elevado do que outros setores. Isso pode voltar a atrair investidores para esse setor que ficaram um pouco mais avessos ao setor, muito por conta de um aumento de pedidos de recuperação judicial, especificamente no agronegócio recentemente. Claro que isso não impacta as empresas, não foi dentro das empresas listadas ou não impactou exatamente muitas empresas que estão oferecendo oportunidade de investimento no mercado acionário, mas de qualquer forma você acaba contaminando a percepção do setor como um todo. Certo. Acho que agora a gente, falando assim, você falou sobre juros, né, e falando sobre a perspectiva do mercado em geral, é, na sua avaliação, quais devem ser os principais aspectos que os investidores devem monitorar no ano que vem, ou pelo menos no primeiro trimestre, no primeiro semestre do ano? Claro, vamos lá. Sobre a parte de juros, a gente pode demorar um pouco mais, um pouco menos, mas de fato a gente vai ter reduções, até porque a inflação já está praticamente com a meta sendo alcançada no que o Banco Central chama de horizonte relevante, ou seja, existe uma defasagem de você levar a taxa de juros ou de você reduzir a taxa de juros do quanto isso chega no dia a dia do brasileiro comum, empresário, pessoa física. Portanto, ele consegue já pensar em redução da taxa de juros, mesmo com ela distante dos 3%. Isso vai acontecer. Para pensar num contexto mais macro, a gente tem ano que vem muita volatilidade por conta de eleições, você tem que ficar atento, claro, a ter uma proteção extra diante disso, a gente deve ter alternâncias de patamares dos principais ativos, câmbio e curva de juros no mercado acionário ao longo do ano, conforme um candidato suba, outro candidato avança nas pesquisas. Eu acho que um contexto de desaceleração, Estados Unidos deve ter um crescimento um pouco menor em 2026, a China deve ter, mais uma vez, uma desaceleração em 2026, mas com mercados emergentes segurando um pouco, para não falar que é uma desaceleração muito forte. A gente ainda tem mercados emergentes avançando e você tem, no meio do caminho, uma Europa com mais gastos em defesa,
com mais gastos em infraestrutura que seguram um crescimento talvez um pouco mais alto do que nos últimos anos. Então, diante disso, até é um PIB global menor para 2026, mas não a ponto de falar que vai ser uma redução muito maior do que a gente cresceu em 2024, 2025, nada disso. Então, eu colocaria esses três elementos como principais para ficar atento: a questão de juros menores, um cenário eleitoral volátil e um contexto externo de um pouco menor para 2026. A gente tem visto aí, né, o trade eleitoral causando bastante volatilidade na bolsa, né? Ainda está indefinido, né? Já estão saindo muitas pesquisas. Como que você avalia aí até a definição dos candidatos ou no que vocês têm trabalhado aí do cenário que está sendo montado? Como que você vê esse impacto das eleições na bolsa e por quanto tempo ainda? Bom, o impacto das eleições, ele está cada vez mais antecipado. Antigamente, ele acontecia muito mais próximo das eleições de fato, no segundo semestre do ano eleitoral. Agora, a gente começa a ver nas pesquisas que a gente responde aqui, são pesquisas só entre pessoas do mercado financeiro, que eles imaginam que na virada do primeiro para o segundo trimestre, as eleições vão dominar a forma como os ativos vão se comportar aqui no Brasil. Claro que se acontece um tema muito importante internacional, ele acaba prevalecendo. Mas pensando exclusivamente, o que acontece a cada 4 anos é que a gente já tem há algum tempo candidatos que vão para o segundo turno com ideias muito opostas. Então, diante disso, a precificação dos ativos dela muda bastante se você tem um candidato vencendo ou outro, porque eles têm propostas ou uma forma de conduzir a questão econômica que podem fazer com que você tenha uma priorização maior de determinadas políticas ou de outras, de dar mais protagonismo para bancos públicos ou para bancos privados, de ter mais reformas ou de ter menos reformas, fazer prioridade em termos de quais medidas colocar como maior tema para o ano, para a votação, que podem ser reformas ou que podem ser outros temas. Então, diante disso, você tem, sim, uma mudança muito grande enquanto o mercado financeiro avalia que determinado ativo tem que valer, se um candidato ganha ou se outro vence. Então, a gente tem atualmente no poder um presidente que ele é colocado como de esquerda, e você tem uma tendência de ter alguém de centro-direita ou de direita indo contra ele na candidatura majoritária de oposição em 2026. Se você tem o presidente Lula ou seu candidato, se ele eventualmente não for avançando nas pesquisas, você vai ter algumas empresas com maior valorização. No caso, ele desça nas pesquisas e o candidato de oposição avance. Você tem empresas estatais, empresas com maior intervenção do governo, avançando dentro da Bolsa em 2026, como foi tradicionalmente nos últimos anos. A curva de juros tende a ir para patamares menores, um candidato de oposição avançando nas pesquisas, e tende a ir para patamares um pouco mais altos, com uma sensação de risco fiscal mais alta, caso o presidente Lula ele se consolide na primeira colocação como ele está atualmente nas pesquisas. Isso é uma repetição que a gente vê de 4 anos. O mercado financeiro ele especifica muito as eleições e tem muita oportunidade de retorno também como investimento em ano eleitoral por conta dessa volatilidade. Quando todo mundo concorda com o que vai acontecer, é mais difícil você ter um retorno extra, porque todo mundo já está pensando igual. Quando tem visões muito opostas, aí sim você consegue ter a oportunidade de trades específicos, de fazer um investimento bem eleitoral. Opa. Esse ano também Então, a gente tem visto aí uma entrada muito grande de capital estrangeiro, né? Teve essa questão do diferencial dos juros, né? Do exterior para cá. Né? Com essa perspectiva de mudança aí nos juros, você acha que deve entrar menos capital estrangeiro? Como que você acha que, e todos esses fatores internacionais também que você citou no começo, como que isso você vê isso influenciando na Bolsa brasileira? bom, a Bolsa Brasileira, assim como a de mercados emergentes, ela acaba se beneficiando quando você tem redução de juros nos Estados Unidos.
Se a gente pensar entre praticamente os últimos 20 anos, a gente teve 15 em que a taxa de juros americana ela ficava entre 0,5% e 2%. É uma taxa muito baixa. Agora, os Estados Unidos chegaram perto de 5% de taxa de juros, para o brasileiro parece pouco, mas para eles foi uma oportunidade que não se via há muito tempo. Por isso, muitos recursos que historicamente estavam em renda variável, seja americana, seja de outros países, eles migraram para a caixinha de renda fixa nos Estados Unidos. A gente tem uma ideia, o americano ele investe menos de 40% em renda fixa, que no Brasil a média está acima de 70%. Então, é uma outra realidade. Conforme essa taxa de juros foi sendo reduzida nesse segundo semestre, vai ter um pouquinho mais de redução em 2026, essa caixa de renda fixa volta a se esvaziar, como historicamente tem sido, e esses recursos, em parte, boa parte, metade disso, segundo os estudos do FMI, ficam nos Estados Unidos, mas outra parte migra para a Europa, migra para a emergência, uma parcela vem para o Brasil também. Por isso, esse fluxo de recursos, ele acontece, ele foi um dos grandes compradores da Bolsa em 2025, a gente viu um ano onde a pessoa física estava muito concentrada em renda fixa, fundos de pensão, uma preferência bem clara por renda fixa, fundos de ações e multimercado com muita dificuldade de captar. Portanto, o grande comprador da Bolsa em 2025 foi o estrangeiro. Para 2026, a gente pode esperar um pouquinho desse vetor ainda acontecendo, porque ainda tem mais para ser reduzido por lá. Mas, obviamente, seria importante também, junto com a questão de juros mais baixos, identificar se a pessoa física vai voltar a investir na bolsa, se fundos de pensão vai aumentar a alocação, se fundos de ações e mercados vão voltar a conseguir captar. Isso tudo é importante para entender se a bolsa vai ter uma dinâmica muito mais positiva, se vai ter mais um pouco de estabilidade. Isso tudo se soma para a gente explicar esses movimentos que acontecem na bolsa de valores brasileira. Nos últimos dias também teve o evento de investidores da B3, né? Em que eles mostraram aí até um certo otimismo em relação à volta dos IPOs, né? A oferta inicial de ações, que já faz uns quatro anos que não tem na Bolsa, né? Na Bolsa local. Eles até divulgaram aqui uma expectativa de 54 companhias que já estão com documentação organizada para abertura de capital. E um potencial aí de muitas companhias, né? Eles até deram um número aqui de 1.000 companhias que faturam mais de 500 milhões. Enfim, existe, né? Isso não é, já tem esses dados há muito tempo aí. É, Você acha que esse otimismo pode se confirmar? Podem ter um retorno aí dos IPOs em 2026? Ou com esse cenário eleitoral fica meio complicado? Qual que é a sua avaliação? Tudo depende de como que vai ser esses outros vetores. Acho que não importa só o dinheiro estrangeiro vir para o Brasil, mas você vai precisar para ter mais IPOs, que os fundos de ações voltem a captar, que os fundos multimercados voltem a captar, que os fundos de pensão olhem um pouco mais para a bolsa, que eles saiam da posição mínima histórica que eles estão atualmente para pouco a mais, que já é relevante pelos bilhões que eles administram. As pessoas físicas também, se elas voltarem a se interessar, porque quando você tem IPOs, você atrai mais recursos novos para a bolsa. É importante, sim, que tenha IPO para dar essa sensação de novidade, que tem coisas acontecendo. Mas, infelizmente, o que a gente tem visto é que o volume da bolsa ele vem sendo reduzido, de fato. A gente tem uma negociação que ela ficou menor. Não é só que não teve IPO, você tem menos negócios acontecendo em ações no Brasil nos últimos tempos, nos últimos anos, conforme muitos recursos saíram da bolsa e ficaram na renda fixa. Então, empresas que estão na bolsa, às vezes, ela tem dificuldade de ter uma negociação relevante para atrair fundos maiores, fundos estrangeiros, porque eles precisam de uma quantidade de negociação mínima para que ele possa entrar e sair da bolsa conforme ele se sinta à vontade. E se ela não atinge esse patamar, é ruim para ela. Agora, conforme a gente tenha uma queda de juros em 2026, a gente torce para que isso estimule uma diversificação maior de ativos nas carteiras dos investidores brasileiros. Ajudaria. E como você colocou no começo da pergunta, que eu concordo bastante, não falta empresa qualificada para entrar na bolsa de valores.
O Brasil, mesmo a 15% de taxa de juros, ele continua vendo empresas crescendo, empresas avançando para outros estados, às vezes para outros países, se tornando líderes do seu setor, mudando de patamar em termos de receita, em termos de lucro. Boas histórias existem e vão continuar existindo porque o Brasil é um país emergente, é um país em crescimento, com uma população que ainda cresce, ainda tem muita coisa para acontecer. A gente conversa, às vezes, com investidores estrangeiros, eles falam, é bem mais difícil identificar oportunidades aqui, e o saneamento já está pronto, a estrada já está pronta, os setores já são bem dominados, bem consolidados, você já sabe quem é o líder de cada setor. Aí no Brasil, não, as oportunidades elas surgem, a gente vê realmente uma sociedade se transformando, uma economia se transformando. Isso faz com que tenha grandes histórias. Por isso que a gente torce, sim, para que a bolsa fique mais popular e que aconteça algo que não tem acontecido de as empresas abrirem capital no Brasil, porque até tivemos IPOs, mas de empresas brasileiras na bolsa americana, que é uma pena. Até esse ano tivemos a dupla listagem da JBS, né, que é uma- um, um evento aí que também gera muita expectativa em relação a uma valorização, né, da ação. É, também saiu um relatório do JP Morgan que ele citou alguns fatores que ajudaram a sustentar o mercado de compra de ações esse ano, né? Reinvestimento de dividendos via fundos passivos, cobertura de posições vendidas e avanço de ETFs. Como que você avalia esses movimentos? Você acha que eles devem continuar também no ano que vem? Acredito que sim. Eu entendo que os ETFs eles estão ficando cada vez mais populares. As pessoas elas tendem primeiro a investir naquela ação que ela conhece mais, depois ela começa a entender um pouco mais o mercado. Primeiro ela testa para depois ela ficar mais sofisticada em termos de produtos dentro da sua carteira. E também a gente viu um movimento muito grande aqui no Brasil nos últimos anos de aumento de investidores e aumento de profissionais que trabalham com investimento. Os agentes autônomos se tornaram muito populares, viu a quantidade de escritórios, movimento capitaneado pelas grandes corretoras, mas que os bancos foram atrás também. Então, diante disso, a informação se tornou muito mais próxima do investidor brasileiro. Investir, que antes era tido como algo para quem era muito rico, agora se tornou mais acessível. E isso faz com que mais produtos fiquem disponíveis e mais popularizados. Então, esse é um ponto que aconteceu. Sobre a questão de dividendos com a reforma tributária, eu vejo que muitas empresas se anteciparam à reforma tributária, tentando colocar no calendário de 2025 um dividendo um pouco a mais do que ele previa para evitar uma tributação em 2026. Isso talvez não aconteça com a mesma magnitude no próximo ano. E eu acredito que esses foram os principais pontos dessa questão sobre esses dois temas. Certo. Eu também queria te perguntar, sobre o câmbio. Como você vê aí o movimento do câmbio em 2026 no impacto, né, influenciando aí o investimento em ações? Bom, primeiro, o movimento de um câmbio em ano eleitoral aqui no Brasil, ele costuma ser muito volátil. Isso, infelizmente, não deve ser diferente em 2026. Eu sei que isso é ruim, tanto para importador quanto para exportador. Acho que muito mais do que o patamar, às vezes o que atrapalha bastante no Brasil é a falta de previsibilidade. Ele quer fazer sua safra com sossego, quer imaginar o quanto que ele vai precisar travar esse câmbio para frente, e o histórico ele joga muito contra. Infelizmente, não parece que a gente passou essa fase e tende a ter momentos onde o câmbio vai ter uma valorização muito grande, com alguns candidatos subindo em pesquisas, depois com uma desvalorização muito grande, com outros candidatos subindo em pesquisa. Não parece que vai ser tão diferente. Para a Bolsa, a gente tem algumas exportadoras que têm reagido bastante positivamente quando você tem a desvalorização cambial, e tem algumas importadoras que beneficiam quando você tem uma valorização do real contra o dólar. Então, esse movimento ele pode se repetir ainda em 2026, eu entendo que isso tende a acontecer, mas especificamente o que que a gente tem de visão para comportamento do câmbio no próximo ano, ainda é um câmbio com um patamar mais alto, com uma tendência de você ter
uma desvalorização em momentos de corte de juros aqui no Brasil, mas com um extra que é o comportamento da economia americana. A gente vê que as tarifas nos Estados Unidos machucam a economia americana, que eles podem entrar no ano que vem em cortes de juros onde o mercado não concorda, algo bem parecido com o que o brasileiro está escutando há muitos anos. E a parte fiscal pode começar a pesar negativamente no câmbio dos Estados Unidos. Então, olhando pelo ponto de vista brasileiro, você vai ter o desempenho dos candidatos influenciando o quanto que o real deve valer. E também uma tendência a perder um pouquinho de valor nos momentos de corte de juros, porque você deixa menos atrativo a entrada de recursos externos para a renda fixa brasileira. Olhando pelo ponto de vista americano, você tem também cortes de juros que desvalorizariam o câmbio, você tem essa tendência de desvalorizariam o dólar contra o mundo, tem essa tendência de PIB um pouco mais fraco e tem muita dúvida de como o mercado vai interpretar cortes a mais de juros por decisões políticas. A gente sabe da tendência de ter isso em 2026, mas ainda não sabemos se essa questão fiscal vai pesar muito mais no dólar ou menos. Ainda a gente não tem tanta certeza. Então, a parte interna joga um pouquinho contra o câmbio, a parte externa joga um pouquinho mais a favor de um câmbio, de um real mais valorizado. A gente vai ter que ver quem que vai pesar mais nessa gangorra em 2026. Certo. Bom, eu acho que então, para a gente fechar e alinhavar, o ano que vem realmente vai ser mais um ano aí de muita volatilidade, né? Muitos fatores que podem ajudar a bolsa, mas também podem ter algum movimento de queda aí com a incerteza, né? Que vai rondar aí alguns períodos do ano, né? Você quer fazer uma Exato. Eu acho conclusão que geral aí de como você vê os você poderia próximos? ter me perguntado das ações, eu acabei não respondendo especificamente. Quer que eu entre nelas agora? Ah, sim, pode falar, por favor. Vamos lá. Olha, para 2026, das ações que mencionou, eu entendo que você também tem um ponto excepcional, que é a Copa do Mundo, que mexe bastante com a ação do Ambev e com as empresas também de varejo, e tem aquela venda a mais de televisões em ano de Copa. A Ambev acaba se beneficiando pelos eventos no meio do ano que ela tem a mais com a questão da Copa do Mundo. Isso 4 em 4 anos, a gente vê a Ambev diz que ela tem um 13º mês no ano com esses recursos extras que as pessoas gastam com eventos para assistir a Copa do Mundo. Pode ver o desempenho do Brasil, ela vai melhor ou até pior. Esse é um ponto bem Legal. característico da companhia para anos de Copa. A Petrobras, eu entendo que a gente vai ter uma tendência de novo de preços de petróleo mais comportados ou até em patamares um pouco menores dos atuais, que já são mais baixos, por conta de uma oferta maior de petróleo no mercado. A gente vê os países membros da OPEP bem decididos a aumentar a oferta e não limitar como foram em alguns anos. Então, diante disso, com uma oferta maior, você tem um preço de equilíbrio um pouco mais alto. A questão das guerras, obviamente, é muito delicada. Uma intervenção militar dos Estados Unidos na Venezuela, o primeiro ponto, o primeiro momento pode ser negativo para os preços de petróleo, mas no segundo momento também seria uma normalização. E um acordo entre Rússia e Ucrânia poderia ser mais uma outra normalização do fornecimento de petróleo russo no mercado. Então, todos esses pontos jogam para uma oferta maior. Se você tem um desgaste da Rússia com outro país ou outros países na Europa, aí sim você tende a ter mais uma pressão na oferta para baixo e um crescimento de preço de petróleo. Mas, por enquanto, o cenário base é de crescimento global menor e de soluções nas guerras, puxando o preço de petróleo para baixo. Isso vai dificultar não só a Petrobras, mas a gente vê em 2025 todas as petroleiras do mundo reportando um resultado um pouco mais fraco diante do preço da commodity em patamares menores. Isso afeta na Petrobras e nas petroleiras privadas aqui do Brasil. Para a Vale, especificamente, China ela deve crescer em torno dos seus 5% novamente em 2026, mas ainda puxada ou tentando fazer com que o consumo interno seja mais protagonista e a indústria seja menos, os investimentos sejam menos protagonistas. Isso continua pressionando os preços de
minério de ferro para patamares um pouco menores. Esse, como é o carro-chefe da Vale, continua sendo um tema que acaba desgastando um pouco a ação. O investidor ele associa muito mais o desempenho da Vale ao desempenho da China do que da própria companhia, que operacionalmente vai bem. Ela continua indo bem ao longo dos últimos anos, mas consegue fugir um pouco dessa cotação internacional. Eu acho que a Vale conseguiu virar um pouco a página, é tentar mostrar que ela tem outros minérios que ela também extrai, que ela também produz e vende para fora, que estão mais ligados a essa agenda de eletrificação de veículos, essa agenda que ela chama de novos minerais. Isso tem funcionado, isso realmente é uma tendência positiva para o próximo ano, para os próximos anos. A gente vê a entrada cada vez maior de companhias de carros elétricos chineses aqui no Brasil. Essa é uma tendência forte para o Brasil e para boa parte do mundo. Por isso que eu entendo que a Vale tem duas histórias para contar em 2026. Uma que vai continuar praticamente igual no minério de ferro, mas outra muito positiva. Sobre as empresas mais específicas do agronegócio, em termos do frigoríficos, eu entendo que JBS, Marfrig e Minerva continuam se beneficiando de um ciclo do gado que ainda está num momento negativo nos Estados Unidos, por isso suas grandes concorrentes por lá um, acabam ficando numa posição mais delicada, e essas empresas, como elas se tornaram globais, elas conseguem fazer com que estruturas em outras partes do mundo abasteçam por lá e compensem as plantas dela nos Estados Unidos, que elas têm também. Para o resto do mundo, a tendência é muito clara globalmente, de cada vez mais países do Sudeste Asiático, países que estão em ascensão econômica, consumam mais carne, e isso traz uma atratividade cada vez maior para o investimento nos frigoríficos, porque você vai precisar de uma modernização de cultura em boa parte do mundo para que fique mais profissional mesmo e abasteça essa necessidade, essa vontade da população que tem crescido em consumir mais carne bovina, suína e frango. E para as outras empresas, a dinâmica de commodities ela segue bem parecida, de commodities com preços um pouco mais baixos, acredito eu, mas também nada muito diferente do que a gente viveu nesse ano. Exclui-se um pouco da incerteza, da dúvida sobre dívidas, ajuda-se muito a questão dos juros ficarem mais baixos, a despesa financeira vai ficar menor, mas você não tem grandes reversões no cenário de açúcar, cenário de milho. A única diferença é no cenário de soja, com a China realmente voltando a comprar dos Estados Unidos, algo que ajudou bastante o vendedor brasileiro ao longo de 2025. Ele volta a ter esse competidor tradicional americano em 2026. Certo. Deixou a cereja do bolo aí no final, que são os comentários sobre as ações. Obrigada. Então, olha, queria agradecer a sua participação, a entrevista com informações bem relevantes sobre o que esperar do mercado aí para os próximos meses. Então, nossa audiência tem que continuar acompanhando aí o noticiário que vai ser bem movimentado no ano que vem. Muito obrigada. Eu Claro, conversei com o Gustavo Cruz, estrategista-chefe da RB Investimentos.